então estaremos iniciando mais um trimestre, segundo trimestre de 2024, estudando a Revista dos Jovens, que tem o tema O Padrão Bíblico para a Vida Cristã, caminhando segundo os ensinos das Sagradas Escrituras. A revista é comentada pelo pastor Alexandre Coelho, que é gerente de publicações da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, CPAD, é bacharel em Letras, Teologia e Direito. Neste trimestre estaremos estudando a respeito da fé cristã, o padrão que devemos viver. Veremos que a fé cristã é um chamado à salvação e para viver uma conduta cristã honrando a Deus neste mundo tenebroso. Veremos qual é esse modelo que a Bíblia nos ensina, louvado seja o nome do Senhor. Hoje a lição 1, a realidade da fé cristã. Vamos também falar a realidade do Deus da Bíblia. Então teremos durante o trimestre algumas lições teológicas, outras bíblicas, por exemplo, a realidade bíblica do pecado. Então vamos falar dessas doutrinas do pecado, da salvação, soteriologia, e vamos estudar algumas lições bíblicas a respeito da santificação, do cuidado com o corpo, do casamento, do trabalho, das finanças, do Senhor Jesus Cristo, a realidade bíblica do Senhor Jesus Cristo, a realidade bíblica da esperança, a realidade bíblica do Evangelho na cultura e, por fim, a realidade bíblica de uma fé que faz diferença. Glórias a Deus. Então, extrairemos das Sagradas Escrituras essas importantes lições para mantermos nesse padrão de fé cristã. Aleluia, que uma vez nós fomos chamados. Louvado seja o nome do Senhor. Então teremos importantes lições para orientar os jovens de como devemos andar neste mundo. Louvado seja o nome do Senhor, fazer a diferença, como veremos na última lição. E também veremos a questão do combate, que a nossa fé enfrenta contra a cultura, contra as ideologias. Mais uma vez, temos que estar firme em nossas convicções. Como terminamos o trimestre passado falando sobre a doutrina, então continuamos nesse mesmo trilhar, através da Escritura, desta fé. E hoje a gente vai falar da realidade da fé cristã. O texto principal diz: inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá, porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Isaías 55:3. O resumo da lição: a fé cristã permanece sendo relevante e necessária para a humanidade. Até aqueles que estão distantes de Deus carecem. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Muitos estão se distanciando de Deus, querendo viver no pecado, querendo chancelar a maneira como vive, ora criticando o texto bíblico, dizendo que a palavra de Deus já é ultrapassada, que o texto deve ser ressignificado, reinterpretado, ora negando realmente qualquer ensinamento bíblico. Mas a gente vê que é necessário. Os homens, quando estão em momentos de aflição, quando estão em momentos de angústias, sempre carecem de se reencontrar com Deus. E a Bíblia diz que o nosso Deus é o socorro bem presente na hora da angústia. Glórias a Deus. Então, quantos vão, no momento da dor, atrás de Cristo? E a Bíblia diz que o Senhor não rejeita nenhum, Diz a sua palavra: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Glórias a Deus. É claro que nós podemos ir até Cristo do jeito que estamos, mas a partir do momento que temos esse encontro com Deus, haverá uma mudança radical na nossa vida, porque o Espírito Santo, quando nós damos espaço para Ele, quando deixamos Ele habitar em nós, aleluia, quando cedemos ao seu apelo, nos rendemos a Ele e a sua graça nos invade, radicalmente nossa vida será transformada. Glórias a Deus. Um genuíno encontro com Deus vai gerar transformação. Então a fé é necessária ao mundo. Glórias a Deus. E como veremos, nós temos o privilégio de abraçar diariamente a graça do nosso Deus. Louvado seja o Senhor. Os objetivos da nossa lição serão compreender a origem da fé cristã, saber que a ética cristã nos ajuda a entender o que é certo e o que é errado, e conscientizar da importância da mensagem do cristianismo para os nossos dias. Então, nesse segundo objetivo, a gente vai lembrar um pouquinho da lição passada, que enfatizamos a respeito da doutrina, que é firme, que permanece, glórias a Deus, que não é sujeita à liquidez que há na nossa cultura, na nossa sociedade, na moral dos homens, a nossa
Ética é a ética cristã e ela nos ajuda a entender, né? Ela é rocha na qual nossos pés estão firmados. Bendito é o nome do Senhor. O texto bíblico se encontra no Evangelho de João, capítulo 1, dos versos 14 ao 18. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testificou dele e clamou, dizendo: Este era aquele de quem eu dizia: o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também de sua plenitude com graça sobre graça, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, este o fez conhecer. E João 17, do 14 a 17 diz: Deles a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Glórias a Deus. Então, essa fé cristã que veremos aqui durante o trimestre, falando sobre esse padrão que devemos andar. É interessante que a capa da revista dos jovens, né, muito semelhante com a capa da revista dos adultos, né? Então aqui a gente tem um padrão que devemos andar, e aqui a gente vai falar sobre a jornada cristã, desde quando aceita Cristo até chegar no céu. Então são duas revistas importantes e temos os vídeos das aulas de cada uma delas aqui no canal. Os irmãos podem, né, assistir e fazer uso do material, dos slides, de forma livre. Glórias a Deus. Então está aí gratuitamente, é só ir na descrição do vídeo no YouTube e fazer o download. Semanalmente nós dispomos, né, esses slides em PDF, PowerPoint, para auxiliar os amados em suas aulas. E a única coisa que pedimos para os irmãos é comentem, compartilhem, né, e se inscrevam no canal. E serve como feedback, né, para nos motivar a continuar produzindo esse trabalho. A introdução diz o seguinte: a fé cristã está presente em praticamente todas as partes do planeta. Sua mensagem tem transformado milhões de vidas nos últimos 20 séculos, e seus ensinos mudando pessoas de diferentes culturas. Mas o que faz dela uma fé diferente? Quais são os aspectos que as distinguem no tocante à aceitação ou rejeição por parte das pessoas que ouvem o Evangelho de Jesus Cristo? Por que a sua mensagem permanece relevante e necessária para os nossos dias? Nesse trimestre vamos tratar sobre os temas centrais da fé cristã e de que forma podemos vivenciá-los, né? Interessante que essa fé que influencia o mundo, né, como diz aqui, em todas as regiões do planeta, ela tem essa relevância, tem essa importância, ela transforma, né, muda vidas em toda a cultura, em toda a localidade do planeta. A palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, mais penetrante que espada de dois gumes, né? Então é essa palavra viva que nos gera fé, pois a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ela tem toda essa importância. E ao mesmo tempo também ela é muito odiada, né? A gente não vê outras religiões serem odiadas como o cristianismo. Mas é como lemos aqui em João, né? Deles a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os livres do mal. Então, quando o pecado é confrontado, é claro, isso vai gerar, então, oposição. Mas mesmo assim, o Senhor ainda ama o mundo de tal maneira, deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, tenha vida eterna. Glórias a Deus. Então, quando as pessoas se arrependem, quando as pessoas reconhecem o seu pecado, se arrependem do pecado e aceitam, né, o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna, perdão dos pecados. Aleluia. Essa palavra entra, a fé é gerada, glórias a Deus, e vidas são transformadas, né? Mesmo aquele que hoje odeia, ele pode ser transformado, porque Deus está sempre de braços abertos, aguardando, né, o filho pródigo retornar para casa. O primeiro tópico, a origem da fé cristã. O primeiro subtópico, o cristianismo e sua origem. Partindo de uma perspectiva histórica e bíblica, a fé cristã se origina com a primeira vinda do Senhor Jesus Cristo a este mundo, a fim de comunicar o seu evangelho e cumprir as profecias acerca
Isso foi chegada para salvar os pecadores. João 3,16, né? Deus amou o mundo de tal maneira. Então nós vemos que a fé cristã inicia-se com Cristo. Ele começa a formar a igreja, ele começa a treinar os discípulos, aleluias, preparando tudo para a sua inauguração no dia de Pentecostes, quando o Espírito então vem substituir a Cristo e diz que ia para o Pai e enviar um outro Consolador, glórias a Deus, semelhante a ele, fizesse o mesmo trabalho que ele fazia, né? Sendo que a abrangência agora é baseada no seu poder de onipresença, né? Quando Jesus estava em terra, ele atendia ali a multidão, seus discípulos, mas o Espírito Santo então tem a abrangência de atender todos os cristãos. Louvado seja o nome do Senhor. E ele é aquele Consolador prometido que inaugura a igreja no dia de Pentecostes. Então Jesus nasce e cumpre, né, todas as profecias do Antigo Testamento a respeito do Messias. Vemos quando aquela mulher Ciro-fenícia vai clamar a Jesus para que Jesus liberte a sua filha, né, para que Jesus a curasse. Jesus disse que não era certo, né, tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Então Jesus veio para os seus. Jesus estava ali trabalhando para os judeus. Jesus então inicia o trabalho com os judeus, para salvar os judeus. Mas a Bíblia diz que os seus não o aceitaram, né? Então a maioria, a nação não aceitou a Cristo. Acabou crucificando. E aí a Bíblia diz que todos aqueles que agora o aceitam têm o direito de serem chamados filhos de Deus. Então o cristianismo inicia ali no ministério do Senhor Jesus, essa fé cristã que foi proclamada, né, as boas novas através de Jesus. Glórias a Deus. João Batista já fazia o prenúncio e Jesus então é a revelação de Deus para nós, né? Como diz também um texto que lemos na leitura bíblica, que diz em João 1,18: Deus nunca foi visto por alguém, o Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Glória a Deus. Tudo começou em Israel, onde Jesus trouxe o seu evangelho por meio de ensinos acompanhado de milagres, cura, ressurreição de mortos e de perdão aos que se arrependiam de seus pecados. Portanto, o âmbito geográfico do cristianismo se originou em Israel, pois foi lá que Jesus nasceu, cresceu, foi batizado, iniciou e concluiu seu ministério. Morreu, ressuscitou e foi recebido nos céus, segundo as Escrituras, 1 Coríntios 15, versículos 3 a 8. E o próprio Jesus disse para a mulher samaritana, né? A salvação vem dos judeus. Glórias a Deus. Jesus treinou em seu ministério terreno discípulos que, após a vinda do Espírito Santo, foram se espalhando pelo então Império Romano, de tal forma que a fé cristã foi crescendo e alcançando o mundo então conhecido. Então, enquanto o pão era só para os filhos, né, os judeus estavam recebendo a mensagem, estava sendo anunciado um dia aceitável para eles. Mas hoje o pão é para todo mundo. Glórias a Deus. E até somos filhos também agora, porque aceitamos a Cristo, louvado seja o nome do Senhor. Então o Evangelho não ia ficar somente em Israel. Jesus já treinava os discípulos nesse propósito. E ele dá a ordem, né? Ir por todo o mundo, pregar o Evangelho, louvado seja o nome do Senhor. E ainda orienta-os, depois de ressuscitar, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder e sermeis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Glórias a Deus. Então, o cristianismo, ele se expande por todo o mundo conforme a ordem do Senhor Jesus, conforme o plano de salvação que Deus tinha para a humanidade antes da fundação do mundo. Glórias a Deus. A expressão cristianismo vem de um nome dado aos seguidores de Jesus que estavam em Antioquia, cristãos, Atos 11:26. Né? Então, na igreja de Antioquia, os crentes pela primeira vez foram chamados de cristãos. Antes eles eram chamados de seguidores do caminho, uma alusão à fala de Jesus de que ele disse que era o caminho para se chegar a Deus. Né? O caminho, a verdade e a vida. Inclusive Paulo, quando perseguiu os cristãos, né, ainda não eram chamados cristãos, ele dizia que ia prender aqueles que eram da seita do caminho. Né? Então, estavam seguindo a Cristo. Louvado seja o Senhor. Então, a palavra cristão aparece primeiramente atribuída aos crentes ali de Antioquia. O cristianismo e seu livro, segundo o subtópico. Uma fé tão sólida precisa estar pautada em uma revelação sobrenatural e divina.
mas essa revelação deve estar disponível de forma escrita para que seja preservada a sua mensagem no decurso do tempo, além de lida, consultada e estudada. Então Deus comunicou nesses últimos dias através do seu Filho. E essa mensagem, desde o Antigo Testamento, o Senhor já tinha esse cuidado, de que os profetas, que aqueles homens que foram usados por Deus para registrar, glórias a Deus, a sua palavra, e essa palavra, uma vez escrita, ela tem essa capacidade de ser comunicada muito mais fácil, louvado seja o nome do Senhor. Além de comunicada, preservada. Deus nos deu a palavra e ainda fez o milagre de preservar. A gente vai fazer um estudo sobre os manuscritos. A gente sabe que é o livro mais preservado da história do mundo. Glórias a Deus. O Novo Testamento é a escrita antiga que tem mais cópias de manuscritos, mais de 5.000 cópias de manuscritos. O Antigo Testamento, Deus separou uma nação para cuidar do Antigo Testamento, o povo de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Então a Bíblia, ela de forma escrita pode ser então lida, pode ser ensinada, consultada e preservada e comunicada para todo mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje é traduzida em centenas de línguas. Louvado seja o nome do Senhor. Fazemos parte dos Gideões Internacionais, que distribuem o Novo Testamento nas escolas, presídios, hospitais. E aquele Novo Testamento é distribuído em mais de 200 países, traduzido em mais de 100 línguas. Então, só esse trabalho que nós fazemos. Mas a palavra de Deus, ela já alcança todos os cantos da terra, e essa fé cristã, transmitida através dela, ensinada através dela, aleluia, tem o mesmo efeito na vida de um crente brasileiro, como de um chinês, de um americano, um africano. Deus age da mesma maneira, porque a sua mensagem é viva e eficaz. Louvado seja o nome do Senhor. Então esse livro é a Bíblia, e sua existência é um milagre. A Bíblia e sua mensagem têm sido um incômodo para aqueles que buscam desacreditar a fé em Deus, o sacrifício de Jesus e a presença do Santo Espírito conosco. João 17,14. Por isso a fé cristã a valoriza acima de qualquer outro livro, tradição, pensamento humano ou qualquer prática que possa colocar em xeque a sua veracidade e inspiração, pois ela veio de Deus. Nós cremos na inerrância, na inspiração plenária, e que a Bíblia é a palavra de Deus. Glórias a Deus. Para que essa fé que se origina lá em Cristo, a partir de Cristo, já anunciada no Antigo Testamento, mas inicia a partir de Cristo, a fé cristã precisava de um instrumento de Deus para a transmissão, que é a Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor. E o terceiro subtópico, o cristianismo e sua mensagem. O cristianismo se baseia em algumas premissas bem simples e diretas. A primeira é que Deus existe, que criou todas as coisas. Gênesis 1. A segunda é que ao criar o homem, o fez sem pecado. Mas o homem esqueceu-se de Deus e pecou contra ele, desobedecendo e atraindo para si a morte física eterna. Contudo, o cristianismo também ensina que Deus iniciou o processo de redenção da humanidade por meio do plano da salvação. Para que esse plano fosse executado com perfeição, ele enviou o seu Filho Jesus Cristo para se oferecer como sacrifício para nossos pecados. E para que não houvesse dúvida da intenção de Deus sobre a nossa salvação, ele anunciou seu plano aos profetas hebreus, pois está escrito que ele não faria coisa alguma sem antes ter revelado o que aconteceria aos seus profetas. Este, por revelação divina, passaram a mensagem adiante, e a palavra de Deus é a certeza de que as profecias se cumpriram em Jesus. Portanto, o cristianismo não se baseia somente na perspectiva de que o homem é pecador e está afastado de Deus. Se fosse somente essas verdades a serem apresentadas, o cristianismo seria uma fé sem esperança. Então, a gente tem visto aqui um resumo da Bíblia, pelo menos até Cristo. Glórias a Deus. Desde a criação, que a Bíblia revela, Deus criou todas as coisas. Nós cremos no criacionismo. Nós cremos também que o homem foi criado para viver eternamente, porém, ele decidiu ouvir a voz da serpente, de Satanás, desobedecer e pecar. E com isso, veio a morte. Por Adão, por um homem, veio a morte, e agora para o segundo Adão, vem a vida. Deus de antemão já tinha um plano de salvação, porque Deus não foi pego de surpresa. Deus sabia que o homem ia cair, porque Deus é onisciente, onipresente, onipotente, e o plano era alguém morrer em nosso lugar para pagar a nossa condenação. A Bíblia diz que aqueles que crê
serão salvos. Quem não crê já está condenado, porque nós já nascemos com a condenação da morte. Nós precisamos nos livrar dela a partir do momento que cremos em Jesus. Então Jesus, ele, como diz em Isaías, tomou sobre si as nossas dores, o castigo que era para nós, ele tomou sobre si, e então, sobre as suas feridas nós fomos sarados, fomos salvos, fomos perdoados, porque Jesus morreu pagando o preço do nosso pecado. Glórias a Deus. Então a Bíblia, durante toda a história do Antigo Testamento, Deus revela aos profetas o que haveria de acontecer na plenitude dos tempos. Jesus nasce, então tudo se cumpre, mas não para por aí, né? Nós agora estamos fazendo parte da história, né? Ou seja, propagando a mensagem, as boas novas, e aguardando a promessa agora da vinda de Cristo, o arrebatamento da igreja, aleluia, a nossa glorificação e todo o desfecho da história, né? O arrebatamento da igreja, a grande tribulação, enquanto a igreja vai para o tribunal de Cristo para ferir as suas obras, depois para a boda do Cordeiro, o mundo passando pela tribulação, e por fim o Senhor volta a essa terra para reinar por 1000 anos. Então, toda essa expectativa futura, né, a Bíblia nos revela, e nós cremos e estamos aguardando a bendita esperança. Contudo, o mesmo Deus que trouxe a revelação de que o homem é pecador é o mesmo que proveu a salvação para a humanidade. A partir desta breve perspectiva, é necessário tratar de um ponto muito necessário para que se possa entender o motivo de o cristianismo ser aceito ou rejeitado pelas pessoas, a definição de certo e errado. Então, a gente vai ver agora no segundo subtópico a questão da nossa ética. As pessoas se opõem à Bíblia, como diz aqui, mais uma vez citando o texto bíblico, deles a tua palavra e o mundo os odiou, porque não sou do mundo assim como eu não sou do mundo. Então, a partir do momento que eu odeio a Bíblia, eu odeio também Jesus, eu odeio o que ele veio fazer aqui por nós. E o que a Bíblia diz que é errado, as pessoas querem distorcer e dizer, não é assim não. Mas a Bíblia não muda, né? A ética cristã, ela é perene, ela não altera. Mas a ética do mundo, cada dia o que era errado no passado, né, vai se dando um jeitinho, vai mudando as leis, o judiciário também dá uma forcinha e acaba se tornando legal, permitido, mas não deixa de ser imoral. Então vamos falar o segundo tópico sobre a fé cristã e os valores absolutos. Primeiro subtópico, a ética, o certo e o errado. Sempre que agimos em alguma área da vida, tomando decisões que causarão impacto no nosso futuro, somos forçados a avaliar, com base nos resultados obtidos, se o que fizemos foi certo ou errado. Essas duas palavras são cruciais para que possamos compreender uma das mensagens do cristianismo, pois o que fazemos aos olhos de Deus é classificado dessa forma. Né? Tudo que a gente vai fazer, a gente tem a consequência, ou fez certo ou fez errado, né? Então a gente tem como avaliar. E a Bíblia nos traz o que é errado em relação a Deus. Né? Deus nos dá um padrão moral, um padrão ético para vivermos, glórias a Deus. E o Senhor Jesus também propagou isso durante o seu ministério. O Sermão do Monte é exatamente a forma, a conduta que o cidadão que vai morar no céu deve se portar aqui na terra. Né? Glórias a Deus, sem hipocrisia, compreendendo os princípios, né, da palavra, não odiando, pelo contrário, amando até os inimigos. Então a gente tem lá do capítulo 5 ao capítulo 7 de Mateus uma perspectiva desses valores. Mas como já falamos, para o mundo, né, basta mudar a base e continua fazendo as coisas erradas. Ou seja, você muda a definição do que é certo, do que é errado. Mas na Bíblia você não pode fazer isso. Com base na ética, uma das áreas de pesquisa da filosofia que estuda o comportamento humano, esse pode ser classificado como moral, imoral ou amoral. E todas essas classificações estão vinculadas à cultura e às crenças de cada um. Conforme ensina a filosofia, uma criança nasce amoral e com o passar do tempo terá seus comportamentos considerados morais ou imorais. Dessa forma, segundo esse conceito, à medida que uma criança vai crescendo, seu comportamento vai se moldando às orientações e ensinos familiares e à cultura adquirida na escola ou fora dela. Algumas religiões não procuram avaliar se os atos de uma pessoa são certos ou errados, bem como as consequências deles para a eternidade. O cristianismo ensina que quando uma pessoa erra praticando algo que Deus condena, tal ato é chamado de pecado, uma ofensa direta contra o Senhor, ainda que tal ato tenha sido praticado contra outra pessoa. Isaías 59, 2.
né? Então a gente vê lá os princípios nos 10 mandamentos: não roubar, não matar, não cobiçar. Até esses princípios que são eternos, né, que são invariáveis, a gente vê que a cultura, o comportamento da sociedade vai mudando. Por exemplo, matar é errado, mas para a sociedade permite-se o aborto, né, em determinada situação, e hoje eles querem alargar mais essas permissões. O que acontece então? A gente vê que eles vão se moldando, né? Mas a Bíblia diz que o cristão não, ele não pode se conformar, tomar a forma do mundo. Ele tem que transformar o mundo pela renovação do seu entendimento, através da palavra. Louvado seja o Senhor. Então, a gente vê que até, conforme a filosofia, que o que é certo e errado vai ser ensinado até na escola, ou a sociedade vai imprimir isso no indivíduo. E como os cristãos, então, têm que se preocupar, né, com essa definição e com esse conceito. Porque se temos crianças, né, filhos, netos, que porventura estão à mercê de um ensino torto, né, e ela não frequenta uma escola dominical, por exemplo, ela não tem filtro, não sabe o que é certo e errado conforme Deus, não sabe o que é pecado. E hoje a gente vê que a escola ensina coisas que não deveria, né, a desenhos animados, né, a mídia, os streams, tudo ensina o que é errado. E quem não tem filtro percebe tudo aquilo que está errado e acha que é normal, né? Mas quem examina a Bíblia, quem frequenta ensino, quem é aluno de escola dominical, principalmente as crianças, desde pequenininho, ela tem que ter um filtro, ela tem que saber o que é certo e o que é errado, para não ser uma esponja, né? Absorver tudo que vai ser ensinado na cultura, na mídia, na escola, e não haver nenhuma barreira ali para empatar isso, né? Então, que Deus nos ajude, pois a nossa moral, a nossa ética é baseada na palavra de Deus, que não muda, né? A sociedade muda, mas a palavra permanece. Que Deus nos ajude, né, a essa fé cristã, esse padrão que nós estaremos aprendendo nesse trimestre, possa ser vivido, né? Não fique só na teoria. Segundo subtópico, a necessidade de um absoluto. Quando se tem duas opiniões contraditórias, é preciso que veja qual é a certa. A palavra de Deus é o balizador do cristianismo, pois o que ela disser que é o certo, é o correto aos olhos de Deus, independente da cultura em que o leitor da Bíblia se encontra. Por mais que seja visto como exclusivista, o cristianismo trata do certo e do errado, porque no final das contas, isso é bem mais do que classificar o comportamento de uma pessoa. Aqui não é uma doutrina humana, mas é algo que está revelado, né? Deus nos ensinando assim, né? Então, talvez alguém ache que é exclusivista, mas nós cremos que a palavra é de Deus. Então, nós obedecemos a palavra de Deus. Glórias a Deus. Então, ela é realmente uma rocha que podemos ver o que é certo e o que é errado. Enquanto os sociólogos, os filósofos dizem que a nossa sociedade é uma sociedade líquida, né, a Bíblia continua sendo, né, a rocha que nós firmamos os pés. Glórias a Deus. Ainda que eles nos odeiem, como Jesus disse, né, eu lhe dei a minha palavra e o mundo os odiou. Definir o que é certo e errado vai determinar nossas ações nesta vida e a recompensa delas na eternidade. Romanos 3:23. Mais um motivo para ficarmos com a Bíblia, né? O nosso alvo não é ficar aqui na terra, é o céu. E é ela que nos vai direcionar o caminho correto. Terceiro subtópico, certo e errado. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Isaías 5:20, né? Tem um ditado hoje no mundo que diz que uma mentira dita 20 vezes se torna verdade, né? Então as pessoas vão convencendo as outras que não têm lastro, né? Não têm um fundamento, acabam cedendo e não tem nenhuma resistência. Por isso que, como eu falei há pouco, temos que ter o filtro, temos que ter o absoluto, como diz aqui, né? Valores absolutos para podermos estar resistindo, né, a esse mundo que jaz no maligno, que o príncipe desse século tem cegado o entendimento das pessoas. E vimos que a palavra de Deus condena aquele que diz que o que está errado agora é certo. Não. O que era amargo agora é doce. Não. Era amargo, continua amargo. Era errado, continua errado. Na contramão do que o pensamento dos nossos dias tenta impor, de que não há um padrão de certo e errado,
e que tange o comportamento humano, a Bíblia aponta que, aos olhos de Deus, há sim o certo e o errado, o sagrado e o profano. E tal orientação se baseia na natureza do próprio Deus, que é santo. Então a gente vê que Deus não concorda com esse relativismo todo que as pessoas querem viver. Não tem certo, não tem errado, depende. Então cada um quer interpretar do seu jeito e sempre a palavra de Deus vai estar errada, na visão deles. O certo é fazer a vontade do Senhor revelada na sua palavra, e o errado é cometer pecado. Quando pecamos, nos colocamos contrário a Deus e a sua lei, atraindo para nós mesmos um juízo divino. Então, quem ama o mundo, quem cumpre as concupiscências da carne, se torna inimigo de Deus, pois o pecado nos faz separação. Que Deus nos ajude. Terceiro tópico, a mensagem do cristianismo para os nossos dias. Primeiro subtópico, o cristianismo tem uma mensagem de esperança. Diz certo pensador que quando acontece uma desgraça no mundo, as pessoas tendem a perguntar onde estava Deus naquele momento. Mais do que dizer onde ele está, a resposta mais acertada é mostrar que apesar das coisas ruins que acontecem no mundo em que vivemos, como guerra, pestes, terremoto e fome, a palavra de Deus nos aponta que aqueles que creem em Jesus têm uma esperança de que vai além do pensamento humano. Enquanto as pessoas se prendem ao presente, buscando achar o Senhor do seu próprio modo, o Todo-Poderoso estipulou que o caminho para se chegar até Ele, é por meio de Jesus Cristo. João 14,6. As pessoas querem procurar Deus no momento que acontece alguma desgraça, mas não quer procurar Deus antes disso. Então, quando as pessoas se afastam de Deus, elas não se lembram, Mas quando acontece a coisa ruim, querem culpar a Deus. Então, acontecem coisas ruins porque as pessoas estão vivendo sem Deus. E muitas vezes as pessoas estão excluindo Deus, Tira símbolos religiosos de tribunais, Bíblias, Então as pessoas vão afastando de Deus e quando acontece, estoura alguma coisa, a culpa é de Deus, Pessoas se corrompem, na política, vendem voto. Então, tudo que as pessoas vão acumulando, fazendo errado, vai ter uma consequência. Tem uma enchente que vem, de casas que são inundadas, a gente vai ver que tem um pecado por trás disso, ou um gestor público que não fez o que deveria fazer, ou o povo que se corrompeu, deu o voto, ou a população poluindo ou construindo no lugar errado. Mas a culpa sempre vai ser de Deus. Que Deus nos ajude, As pessoas entendam que tem que buscar Deus antes, Buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto, e o caminho é Jesus, Numa era onde as pessoas tendem a ser refratárias às más notícias, a Bíblia Sagrada não se furta do ato de comunicar ao homem a sua real situação, que ele é pecador, que precisa se arrepender dos seus pecados e que, apesar dessa situação, Deus provê a salvação de que o ser humano necessita. Então, a Bíblia não tem fake news, Pessoas gostam muito de fake news, como diz aqui o comentarista, Alexandre Coelho, as pessoas tendem a ser refratárias de má notícia, Gostam de acumular coisa ruim, mas a Bíblia, ela tem coisa boa, A Bíblia, ela mostra a nossa situação, não esconde os nossos defeitos, mas também mostra um Deus amoroso que está nos aguardando. Louvado seja Deus. E o segundo subtópico, a salvação de Deus é para todos. Tem visto que essa mensagem do cristianismo é atual e necessária, porque as pessoas precisam de Deus. Tem um vazio em cada ser humano que só se preenche com a presença de Deus. Da mesma forma que o pecado entrou no mundo por um homem, Deus também proveu salvação para todos por meio também de um homem, Jesus. Romanos 5, 18, 19. Essa provisão de Deus não pode ser adquirida por meio de nenhuma obra que o ser humano faça, pois por causa do pecado, todas as nossas obras se tornaram ineficazes para que nos acheguemos a Deus. A morte entrou por um só homem, por Adão, e a vida entrou por Jesus. Enquanto nós nascemos condenados para a morte, Jesus ele quer trocar essa situação, essa condição, nos dá vida. Nós não podemos fazer nada para nos salvar, porque todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. Se não é a graça de Jesus, se não foi o favor dele ali na cruz, aleluia, e a graça agora oferecida, o perdão e a salvação de nossas almas, não poderíamos nos salvar. Deus faz tudo, nos dá, a nossa parte é crer, A salvação é pela graça, mediante a fé. Glórias a Deus.
Mas ele, por meio de um ato de graça, nos concede salvação por meio do seu Filho. E essa salvação é tão grande que é oferecida a todos de forma indistinta. Em sua palavra, Deus destaca que a sua graça se manifestou a todos os homens, né? Lá em Tito 2:11, né? Salvação é, portanto, ofertada a toda a humanidade, mas nem todos querem, né? Então, a gente não crê no universalismo, Deus vai salvar todo mundo. Não, Deus oferece a salvação para todos, mas tem que aceitar. Nem os judeus aceitaram, mas todos que o aceitar têm o poder de ser chamados filhos de Deus, né? Até os ramos originais foram cortados para sermos enxertados a partir do momento que cremos e aceitamos a Cristo. E o terceiro subtópico, o rei está voltando. A mensagem final do cristianismo se baseia numa perspectiva do reino proposta por Deus. Vivemos em uma sociedade democrática, onde todas as pessoas podem ser representadas por pessoas escolhidas pelo voto direto. Mas na perspectiva da eternidade, Deus estabeleceu o modelo monárquico, onde o Senhor Jesus Cristo reinará para todo sempre. Diferente dos reis aportados na história, que se corrompiam e deixavam de praticar justiça, prejudicando a si e aos seus governados, promovendo guerras, o reino de Deus será justo, pois sua base será a justiça divina. Não será um reino voltado para a satisfação pessoal, pois não é comida nem bebida, mas justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Romanos 14:17. O cristianismo deixa claro que um dia o Rei dos Reis estará de volta, trazendo justiça e governando com equidade. Glórias a Deus, né? Então, essa esperança a igreja tem, faz parte da fé, faz parte e é a recompensa, né, daqueles que abraçam essa fé, que andam nesse padrão que estaremos estudando durante o trimestre, né? Visitando alguns temas teológicos, alguns temas bíblicos, né? Falando sobre casamento, trabalho, finanças, então toda a área da nossa vida a gente está vivendo embasado nessa fé cristã e aguardando o Rei, que breve vem, né? Breve virá o Senhor Jesus. Aleluia. Arrebata a sua igreja. Glórias a Deus. O mundo passa pelo juízo. Depois o Senhor vem derrotar o anticristo, falso profeta, e prender Satanás por 1000 anos, onde Jesus estará reinando aqui na terra com a sua igreja. Glórias a Deus. A igreja volta já glorificada para reinar com Cristo. Amém? Que fé maravilhosa, né? Glórias a Deus. Baseada na revelação da palavra de Deus. Aleluia. Baseado no maior evento da história da humanidade, né? Jesus Cristo, né? Nasceu, dividindo o calendário, aleluia, e morreu, consumando, né, todas as coisas ali na cruz para nos dar salvação. E na sequência ressuscitou, confirmando toda a nossa viva esperança. Conclusão. Diante do que foi visto, a fé cristã permanece sendo a que possui a mensagem necessária para o homem moderno. Um Deus de amor que envia o seu Filho para salvar todo aquele que nele crê e que está disposto a perdoar os pecados que cometemos contra ele. Glórias seja dado ao nosso Senhor, né? Amém? A próxima lição é a realidade do Deus da Bíblia. Glória a Deus. Vamos orar, agradecer a Deus por essa lição e por esse trimestre que inicia. Santo e eterno Deus, mais uma vez te louvamos, te agradecemos, Pai, pela tua palavra. Pai, te agradecemos pela vida do pastor Alexandre Coelho, por essa lição que ele preparou, aleluia, para edificar a sua igreja. Que o Senhor possa fortalecer cada jovem, possamos compreender o padrão da fé que nós precisamos viver neste mundo, Pai. Louvado seja o nome do Senhor, que nós possamos estar firme, constante e abundante, fazendo a tua vontade. Em nome de Jesus, abençoa cada um, cada aluno da escola dominical, cada jovem, cada professor. Pai, todos aqueles que compõem esse ministério, que o Senhor dê força, dê graça, renove as forças, Pai, para mais uma jornada. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça sobre nós, hoje e eternamente. Amém.